Sou o Márcio Chiquito, presidente da Associação São Francisco de Assis para a Proteção aos Animais, e esta é a 13ª videoaula do Programa de Educação Popular da Associação. O tema hoje é Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Até o século XVIII, os governos, em geral, pouco ligavam para os cidadãos. Os cidadãos eram joguete, eram meio econômico dos governantes. Aí, no final do século XVIII, os governos tiveram dois sérios alertas. O primeiro foi a Revolução Americana. Súditos leais da Grã-Bretanha revoltaram-se contra o governo por causa dos impostos e da tendência da Inglaterra de não ouvir a vontade dos americanos. Então George Washington se revoltou e depois de 5 anos de luta proclamou ou fez a independência dos Estados Unidos. Depois veio a Revolução Francesa, que em nome ela veio para estabelecer liberdade, igualdade e fraternidade, liberté, égalité, fraternité, só que em nome delas cometeu terríveis crimes. Mas de qualquer maneira, a partir dali, os governos do mundo tiveram que levar a vontade dos cidadãos mais em conta. De qualquer maneira, quem já leu o livro do Dalmo Dallari, Teoria Geral do Estado, deve se lembrar de uma coisa, que os estados, os países do mundo, vivem numa situação de anarquia, um combatendo o outro, e geralmente sem motivo. Então, por muitos anos, se pensou em uma forma de estabelecimento de diretrizes que valessem no mundo inteiro. Criou-se no século XIX o movimento pacifista e, em 1894, Jan Bloch, o judeu polonês, banqueiro judeu polonês, magnata das estradas de ferro, publicou um livro, Será a Guerra Impossível?, em que ele punha na ponta do lápis os custos de uma guerra europeia e mostrava que se os países se lançassem numa guerra, era só o preço do suicídio nacional, ia haver destruição de nações. O Tsar Nicolau II leu esse livro. Em 1899, ele conseguiu convocar uma conferência de paz em Haia, e depois, em 1907, uma nova conferência de paz em Haia, em que se destacou Rui Barbosa, o Águia de Haia. Entretanto, essas situações, essas conferências não tiveram muito sucesso. Em 1914, como todos sabem, as nações da Europa se lançaram num conflito e foi aquilo que Jan Bloch previa: destruição de nações, custos sociais incalculáveis. A Alemanha, por exemplo, que era mais interessada em obter recursos naturais através daquela guerra, só pagou a dívida da Primeira Guerra Mundial em 2010. Levou 92 anos pagando uma dívida. Aí, em consequência da Primeira Guerra Mundial, criou-se a Liga das Nações, que não conseguiu, por causa de diversos problemas políticos, evitar a explosão da Segunda Guerra Mundial. E logo depois da Segunda Guerra criou-se a ONU, que existe até hoje, a Organização das Nações Unidas. Em 1948, a ONU proclamou a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Essa declaração foi aprovada. Agora, o curioso é que teve 8 abstenções na reunião que a aprovou. As abstenções têm uma história muito curiosa. Iêmen e Arábia Saudita se abstiveram de votar essa declaração, provavelmente porque elas julgavam errado ou não concordavam com o artigo da declaração que previa que qualquer pessoa pode mudar de religião a hora que quiser. África do Sul
absteve-se e provavelmente para defender o apartheid. E os países comunistas, União Soviética, Polônia, Iugoslávia, Bulgária e Iugoslávia, Tchecoslováquia, também se abstiveram, e não se sabe muito bem por quê. Aparentemente por causa do artigo da declaração que prevê que qualquer pessoa pode mudar de país a hora que quiser. O curioso nisso daí, para os estudiosos do tema, é que a União Soviética voltou 3 vezes. A declaração, a Constituição Soviética previa mentirosamente que qualquer república soviética podia se separar da União. Mas isso na prática não podia. Mas na ONU, a União Soviética apresentava um voto, Bielorrússia, que era uma república soviética, apresentava outra, e Ucrânia também apresentava um voto separado. Então a União Soviética votou 3 vezes. Essa declaração permaneceu, em grande parte até os dias de hoje, como uma mera carta de princípios. São princípios que são colocados, mas eles não vigoram nos diferentes países. Por quê? Por causa da questão de soberania. O país se alega soberano e ele cumpre ou não cumpre, como ele quiser, as determinações da ONU. E a ONU nem sempre vai intervir com força nesses países. Então, em grande parte, a Declaração Universal dos Direitos do Homem permanece como carta de princípios. Aí vem a pergunta, por que se criou essa Declaração dos Direitos do Homem? Porque até a Segunda Guerra Mundial, a advocacia, os advogados, o direito de cada país, era considerado a salvaguarda dos direitos das pessoas. Na Segunda Guerra Mundial aprendeu-se que isso não é verdade. O direito soviético é um direito opressivo, criado pelo Lenin. Um direito do Terceiro Reich é um outro direito opressivo, feito para oprimir os cidadãos, criado pelo pessoal do Hitler. E mesmo depois da Segunda Guerra, a União Soviética continuava utilizando o direito para oprimir os cidadãos. Um exemplo que nessa época já estava acontecendo, a Polônia estava sob o processo de tomada pelos comunistas. E em 1949, quando eles tomaram o poder de uma vez, eles fizeram uma coisa que até então só existia em país comunista. Eles estabeleceram uma tabela de preços para os profissionais liberais. Então, o médico tinha um preço, a consulta médica tinha um preço muito baixo, baixo demais. Então o médico não conseguia mais manter o consultório, era obrigado a trabalhar para o Estado. O preço do trabalho do advogado ia lá em cima, é claro, né? Porque se daí o cidadão ia preso, ele não ia poder pagar um advogado. Se fosse preso, claro, pela polícia secreta ou coisa que vale. Então, era um meio de caçar direitos do povo. E assim, a declaração existe, ela está até hoje, mas ela é uma carta de princípios. Ela não tem um vigor no mundo inteiro, porque não há possibilidade da ONU intervir com força nos diferentes países. E por causa da questão da soberania. Todo país deve ser soberano. Mas a soberania só vai até um certo ponto. Depois que ela se torna uma autorização, entre aspas, para o governo cometer qualquer crime, senão esse governo tem que ser derrubado por meio de uma revolução. É dessa forma que as coisas são. Como eu disse, essa Declaração dos Direitos do Homem foi proclamada em 1948. Em 1978, 30 anos depois, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Existem histórias circulando na internet de que essa declaração foi proclamada pela ONU ou pela Unesco e o Brasil seria signatário. Na verdade, essas declarações são equivocadas. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais é obra de ONGs inglesas, francesas e belgas e que foi proclamada em Paris, num edifício da Unesco. Não foi pela Unesco, foi num edifício da Unesco.
Por quê? Essas ONGs pretendiam utilizar isso, proclamar a declaração à sombra da Unesco, para começar a ter consideração pelos diferentes governos. Esta Declaração Universal dos Direitos dos Animais estabelece o seguinte: considera que todos os animais possuem direitos, que o reconhecimento pela espécie humana do direito à existência das outras espécies constitui o fundamento da coexistência das espécies no mundo. Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. E por fim, uma outra coisa que mostra por que essa declaração não foi adotada. Os organismos de proteção e salvaguarda dos animais devem estar representados em nível governamental. Ou seja, a adoção dessa declaração de maneira efetiva demandaria ou causaria uma tremenda complicação na esfera política. E por isso é que a Declaração dos Direitos dos Animais está até hoje como mera carta de princípios. Sobretudo, nós vemos esse caso aqui no Brasil. Acredito que todos sabem que praticamente a primeira lei geral de proteção aos animais no Brasil foi assinada pelo ditador Getúlio Vargas em 1934, o decreto 24645, estabelecendo medidas de proteção aos animais. Esse decreto vigorou até 1991, quando ele foi abrogado pelo Collor, no decreto 11. Isso, se vocês não acreditam, é só procurar no site do Planalto, no site da Câmara, e vocês vão encontrar esse decreto riscado. Ele não está mais em vigor. Ele previa que os representantes das entidades de proteção aos animais teriam automaticamente apoio do poder público, das autoridades. O Collor anulou uma espécie de reforma do judiciário que ele fez. Ele anulou esse decreto. E somente em 1998, Fernando Henrique Cardoso estabeleceu uma lei de crimes ambientais com proteção aos animais. Mas esse artigo 16, em que os representantes de entidades de proteção aos animais teriam automaticamente o apoio das autoridades, não foi recriado ou nenhum artigo equivalente foi criado. É certo que a Constituição Federal de 88, no seu artigo 225, estabelece que os animais são protegidos pela lei da Constituição. Entretanto, nós vemos o Código Civil, que foi elaborado no governo esquerdista de Fernando Henrique Cardoso e proclamado no governo de Luiz Inácio da Silva, considerar os animais como bens semoventes. E qual é o resultado disso? Como os governos são fantoches da economia, eles tendem a negar direitos aos animais. Nós sabemos que existem juristas brasileiros, inclusive, que dizem claramente: animais não são pessoas, não cumprem deveres, portanto não têm direitos. Ou seja, isso é uma medida para evitar determinadas complicações que os governos teriam. O interesse do povo, dos animais, não entra em jogo, e do povo também não, especialmente num país como o nosso. Isto é claramente representada, essa questão dos interesses que essa declaração aqui feriria, pelo caso que já citei da reunião da Comissão Baleira Internacional em Florianópolis poucas semanas atrás, em que o Japão, apoiado pela Rússia putinista, bloqueou a tentativa brasileira de estabelecer um santuário para as baleias no Atlântico Sul. Pela informação que eu tenho, isso vem acontecendo já desde 2002, 2003,
em que o Brasil tenta aprovar essa proteção, esse santuário das baleias no Atlântico Sul, e é sistematicamente bloqueado pelas nações que fazem a caça, apoiados por Rússia putinista e China Vermelha. Que, aliás, a China Vermelha, recentemente, negou ou apoiou a negação do apoio do pedido de transformação do Oceano Antártico em santuário. Então nós vemos que direitos dos animais vêm sendo reconhecidos politicamente na Idade Antiga, desde o tempo dos egípcios. Mas na Idade Moderna, com a transformação da carne em commodity internacional, eles vêm sendo quase que sistematicamente transformados em coisa pitoresca e sem seriedade, entre aspas. E o único país, pelo que eu sei até agora, que está na contramão desse processo e começou a dar representação política aos animais é a Holanda. Devido a essa forte tradição humanista, existe lá um partido pelos animais com representação no parlamento. Então, essas questões são bastante importantes, especialmente num país como o nosso, porque o Brasil deveria ser luz para o mundo. Deveria ser não só a primeira potência mundial, como eu já expliquei em aulas passadas, como deveria ser luz para o mundo. E não um fantoche da economia como ele é, um campo de explorações para nações estrangeiras. O Brasil é um país que está perdendo a chance de liderar as outras nações numa reforma do sistema mundial. O Brasil, tanto por seu tamanho, sua população, suas riquezas, deveria estar na vanguarda das nações. Porque, na atualidade, as nações que deveriam estar na vanguarda são as que mais se preocupam com o campo biológico, com as ciências biológicas. O Brasil teve um período em que poderia ter assumido essa liderança, foi a partir dos anos 80, mas deixou perder essa oportunidade. Então isso é um ponto que deve ser meditado por todos os brasileiros a partir de agora. Eu volto a essa questão do Santuário Internacional das Baleias. O Brasil tem até a interesse, até a vontade, mas não tem o poderio para impor a sua vontade no Atlântico Sul. E quando eu falo isso, voltem à minha aula da caça às baleias, e se alguém aí está me assistindo, é marinheiro ou arraiz amador, já deve ter se lembrado do incidente de quinta-feira passada, que até agora não foi explicado. Então, esse tipo de situação é uma coisa que os governos de hoje desconsideram. O direito dos animais é considerado pelos governos como pitoresco e sem seriedade, mas os governos futuros, pressionados pelo povo, vão ter que considerar. Como eu disse, a Holanda já está na frente. O Brasil é que deveria também estar na vanguarda. Termina aqui a 13ª aula do Programa de Educação Popular da Associação São Francisco de Assis.